O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. A IPF agradece. Então você vai abrir a sua Bíblia aí, em Mateus, no capítulo 28, versículos 18 a 20. Para quem é da igreja, sabe que a grande comissão está nos versículos 19 e 20. Mas hoje à noite nós vamos meditar com o versículo 18 também, para fazer aqui a aplicação dessa mensagem hoje à noite. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, ou acesse a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 29. Vamos lá. Atos capítulo 29. Achou não? Veja como é que termina o capítulo 28, os versículos 30 e 31 do capítulo 28. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. É assim que termina Atos 28. Então, quando a igreja do Senhor Jesus, após o ministério dos apóstolos, vai cumprindo o mandato de Jesus, ela começou a escrever o capítulo 29 de Atos e não parou mais. Nós somos Atos 29. Nós somos o capítulo da continuidade, porque só será findado com a volta de Jesus. Quem iniciou foram os apóstolos, os convertidos, judeus e gentios, aqueles que começaram a avançar pelo mundo pregando o evangelho, os avanços evangelísticos, as campanhas missionárias, muitos deles morrendo, sendo perseguidos, derramando o seu sangue, mas essa trilha de sangue pela história, os mártires que morreram por causa do amor ao evangelho, foram escrevendo Atos capítulo 29. O movimento, o verbo que Lucas mais usa no livro de Atos, continuando o evangelho de Lucas, lá ele conta Jesus entra na história da humanidade e vai caminhando. Ele usa sempre os verbos de caminhar, dirigir, deslocar. E em Atos continua a mesma coisa, porque Jesus entra na história, em Atos, agora da igreja, e ele então dá a grande comissão ali, e ele continua caminhando para o céu, e a promessa é que ele vai voltar, mas quem continua essa caminhada é a igreja. E nós somos desafiados, por isso chegou a nossa vez, essa é a nossa vez. Atos capítulo 1, versículo 8, foi se tornando realidade na vida da igreja. Jesus disse aos seus discípulos, porque a igreja foi se esparramando pelo mundo, depois que recebeu o poder do Espírito Santo, com os convertidos se tornando testemunhas do evangelho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e chegou até o nosso meio, chegou até os nossos dias. E como nós vimos em uma das ministrações, é como uma corrida de bastão. Precisamos entender isso, é uma corrida, irmãos. E nós temos que correr bem essa corrida. A nossa geração tem que passar para outra geração esse bastão de cumprir a missão, como nós recebemos da geração passada. Tantas histórias. Temos ainda para testemunho nosso, pastor Otoniel aqui no nosso meio, 94 anos, 40 anos em ministério ininterrupto aqui na Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Quantas histórias! Histórias que o presbítero Alencar escreveu nos 120 anos da igreja e que a Valesca renovou agora nos 140 anos da igreja. Não param. E nós cantamos ainda agora, aqueles queridos não lutaram em vão, porque eles deram as vidas pelo Evangelho, e nós continuamos com esse desafio. Então, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, na verdade, é a grande comissão e aquilo que tem que estar no seu coração. Não vou fazer isso hoje, porque eu sei que alguns já o têm no coração. Não é um decoreba, não é uma coisa você falar mecanicamente, mas é a missão. No ano passado, a Elaine me deu o privilégio de pregar para as crianças. Enquanto o pastor Sérgio estava aqui ministrando em classe única aos adultos, eu estava lá ministrando para a criança e falando na linguagem delas, e elas entendem bem, porque até as mais pequenas,
porque há os games que eles usam, não gosto muito não, mas tem aí os games, e tem games que é cumprir fases, mas só passa para a fase seguinte se cumprir a fase anterior. E às vezes então chega na fase, vai passar, mas falta alguma coisa. E aquele que está brincando no game tem que voltar e procurar o que é que tem lá para continuar a fase avançando à frente. Irmãos, nós cumprimos fases na nossa vida também. Só passaremos para um passo seguinte na nossa vida de santificação se cumprirmos aquilo que Deus nos dá, a sua palavra, no dia de hoje. É preciso crescer, é preciso amadurecer. Uma igreja cujos crentes ainda são criançonas espirituais, que se melindram, que guardam rancor, que querem, desistir, que ficam, é assim, Rosângela? Que ficam de mal. Gente, como é que numa igreja podemos ter esse tipo de mentalidade? A igreja não avança, porque ela recebe esta coisa maravilhosa. Então, a sua incumbência, a sua tarefa é memorizar no sentido de encarnar Mateus 28, 19 e 20, porque essa é a nossa base bíblica. E foi também a base usada para o tema da nossa conferência missionária. E novamente estamos aí com o Evangelho de Mateus. Eu já tenho falado tanto, porque eu creio até que alguns irmãos sabem aqui de cor. Quem foi Mateus? Um coletor, um judeu que trabalhava colhendo impostos, mal visto por judeus, já sabe disso, mal visto pelos romanos, mas estava lá na sua vidinha, ganhando seu dinheiro e cumprindo ali a sua matéria. Não, ele não era autista não. Se você assistiu o filme aí, o The Chosen, e já está falando por aí, pois é, Mateus era autista, não sabemos, não tem como, mas as características ali dele levaram a isso. Mas o que nós temos da Bíblia é que era um homem que servia a Roma, e que tinha a sua vida, mesmo religiosa, voltada para o judaísmo, mas a sua vida mudou totalmente quando Jesus chegou na coletoria e disse: me segue. Eu trabalhava num banco quando eu era jovem. Eu resistia muito à questão do chamado para o ministério, porque quando eu tinha 14 anos, apareceu um pastor e disse: olha, falou para a minha família, eu creio que esse menino tem um chamado. E eu não gostei da conversa, eu era adolescente, fiquei bravo, porque eu achava que o pastor era um homem perfeito, santo. Nós tínhamos um pastor assim, foi ele quem falou com a minha mãe. E eu olhava a figura daquele homem, quando ele falava, quando ele ia fazer a visita, parava toda a família. Meu avô, que era o patriarca da família, dizia: às 15 horas, pastor José Costa vem visitar. Parava tudo. O meninado tomava banho, o bolinho já era frito ali, o bolinho de chuva, era sempre assim. Ele chegava, ministrava, orava. Eu achava aquilo o máximo. E como eu poderia ser? Não, de jeito nenhum. E fui seguir a minha vida. Aí, na minha juventude, tinha afastado da igreja um pouco, e chegou um pastor cearense, eu creio que de Ipu, pastor José Pereira de Souza, que hoje está em Brasília, com Alzheimer, mas tive aí a bênção de poder visitá-lo. E ele, então, começou a me discipular, a caminhar comigo, juntamente com um obreiro chamado Adoniran Judson de Paulo, que hoje é pastor, já jubilado, e trabalha com missões. Quem sabe eu trago aqui ainda, não é? Eles trabalharam na minha vida, mas um dia o pastor quis tocar nesse assunto e eu resistia, reagia mal. Tipo assim: pastor, se o senhor quer continuar, meu amigo, não fala mais nisso, porque eu não vou. Se eu for um presbítero, puder um diácono, alguma coisa assim, mas pastor não. E um dia ele estava pregando, e ele pregou em Mateus 9 sobre o chamado de Mateus. E ele, em determinado momento, era um trabalho com jovens, e muitos jovens da federação, e ele disse: esse mesmo Jesus que chamou aquele coletor de impostos de trás do seu trabalho ali, pode chamar ainda hoje um jovem atrás de um caixa de banco. Eu era bancário e trabalhava no caixa. É lógico que a moçada ficou olhando para mim. Era uma cidade vizinha, e eu estava dirigindo para ele. Viemos a viagem toda brigando, mas discutindo mesmo. Eu dizendo a ele que não podia, que ele foi, e ele disse: olha, então eu não vou falar mais, mas eu vou orar pela sua vida. 2 anos depois, sozinho, andando numa avenida, a mensagem do pastor voltou ao meu coração. Ele já estava longe, já tinha se mudado. E Deus, então, me chamou com uma conversão genuína, uma experiência com o filho dele. E aí, então, logo depois, confirmou o chamado. Irmãos, a vida da gente muda.
Ei, você que está me ouvindo aqui, ou talvez pela internet, você ainda não confessou Jesus como Salvador? Você está aí meio boiando, não sabendo o que é isso? Venha conversar conosco. Ali na recepção, deixe o seu contato hoje mesmo. Alguns têm feito assim e vão conhecendo Jesus, porque não há melhor projeto de vida do que andar com Jesus. Mateus foi alcançado dessa forma. Ele não escreveu o evangelho na hora. O Espírito Santo trabalhou assim como trabalhou com os outros outros escritores da Bíblia. E o Espírito Santo foi operando. No caso de Mateus, ele andou com Jesus e ele escreve esse evangelho maravilhoso. O evangelho significa boas novas, boas notícias, mensagem alegre. E Mateus é usado para apresentar Jesus de uma forma extraordinária. Ele é judeu, ele ama o seu povo judeu. O judeu não aceitava Jesus, não acreditava que era Messias. Então ele pega e escreve o evangelho mostrando Jesus como o Messias prometido. Ele é o rei. Ele descreve a chegada de Jesus de uma forma fantástica. Os céus baixam a terra, os anjos transitam, a luz chega aos pastores. Então, é um impacto muito grande que está no Evangelho, porque este Messias fez diferença na sua vida. Agora ele quer compartilhar com outros. Depois do ano 50 que ele vai escrever, está no nosso cânon aí como primeiro Evangelho, mas Marcos foi escrito antes. É que quando foi formado o cânon, o que chamou a atenção é que Mateus como que abre para a entrada de Jesus. Um homem mudado, transformado, com algo maravilhoso no seu coração, quer compartilhar com outros. E este evangelho, juntamente com os outros livros da Bíblia, tem avançado pelos séculos, sendo perseguido muitas vezes, sendo queimado, sendo proibido, sendo perseguido, mas está aí pelos séculos e vai continuar até que Jesus volte. Governos passarão, sistemas passarão, ideologias serão destruídas, mas todas que perseguem, desaparecendo da história, serão testemunhas da continuidade desse evangelho. Sabe por quê? É a notícia a respeito de Jesus. Jesus chega na sinagoga, na visão de Mateus, abre lá o rolo na sinagoga e vai ler o quê? Isaías capítulo 61, versículos 1 e 3. E Jesus lê assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus é este Deus maravilhoso que se encarna, trazendo essa reviravolta na história da humanidade. E nós recebemos esta incumbência de continuar a sua tarefa. O Espírito de Deus está sobre a igreja. Ele tem nos chamado para continuar o seu trabalho e a pôr em liberdade cativos do vício, do pecado. Antes, fazendo esta obra na nossa própria vida, transformando as nossas vidas numa nova vida. Olha Mateus capítulo 28, versículos 18 e 20, vou dar o spoiler aqui, porque vamos trabalhar nesse sentido durante a meditação, mas veja como Jesus, nesse trecho, aproximando-se da grande comissão, ele diz no versículo 18, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele diz aos discípulos, eu tenho toda a autoridade. E como é que ele termina no versículo 20? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, nós não podemos esquecer aquilo que ouvimos na conferência missionária. A conferência missionária não pode ser vista como uma atividade a mais, um evento, uma coisa legal, ouvimos gente nova, não. A conferência missionária vem para mexer com a mentalidade da igreja. Precisamos agarrar aquilo que nós ouvimos. Então, se você esqueceu, nós temos aí o site da igreja, onde você pode rever todos os nossos sermões e estudos, para extrair dali, crendo que foi o Espírito Santo que trouxe para nós. Tivemos a difusão do compromisso de fé. Mas, irmãos, o compromisso de fé da igreja não é somente financeiro, oferta. É tudo. É oração, é envolvimento. É o engajamento. Gostei dessa palavra que alguém usou, engajamento. Nós somos chamados porque nós pertencemos ao corpo de Cristo Jesus. E não é só a liderança, não é só um grupo conhecido como conselho missionário.
toda a igreja é chamada. E nós temos o compromisso de passar para a geração futura essa mesma paixão, esse mesmo envolvimento. Nós atingimos o quórum da Assembleia. Estava conversando com o presbítero Aldo, o presbítero Luiz Carlos, que são da comissão de eleição. Irmãos, próxima Assembleia, eu vou pedir ajuda do Ministério Infantil, nós vamos fazer uma Assembleia paralela com as crianças. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, é lógico que o voto delas não vai valer, mas elas vão ser levadas para elas habituarem-se e criarem realmente um senso de responsabilidade, porque uma Assembleia trata de assuntos importantes da igreja. E nós estamos lá, se não atingimos o quórum, segunda convocação como essa que nós estamos tendo, e vai finalizar no final, aqui no final do culto, vamos concluir a Assembleia, que diz que funciona com qualquer número. Já pensou a gente tratando de uma venda de imóvel? Não tem quórum, qualquer número, parece 30 pessoas, e vão decidir uma coisa tão importante. Então, eu usei esse exemplo para dizer, é assembleia, é interesse de toda a igreja. Nós prometemos isso na profissão de fé, de investir na vida da igreja, de participar da vida da igreja, muito mais do que uma assembleia que trata de assuntos administrativos, é o engajamento da igreja na missão que Jesus Cristo nos deu. Nós somos mexidos pela palavra de Deus para dizer, escuta, nós não estamos nesse mundo para ficar jogando ping-pong, nós não estamos nesse mundo numa área de lazer, nós não estamos nesse mundo apenas para cuidar dos nossos interesses, é algo muito maior, é extraordinário. Você poder chegar em alguém e ver essa pessoa recebendo Jesus como Salvador a partir da sua vida, do seu ministério. Numa visão mais romântica, olhando para Jesus dizendo, e esse evangelho será pregado em todas as nações, e então virá o fim, no sentido de que Jesus vai voltar. Eu fico imaginando, já pensou a última pessoa a ser alcançado por essa pregação, de repente conversando com você, sendo evangelizado por você, confessar Jesus como Salvador, e os clarins invadirem a história, com Jesus voltando em poder e glória, para buscar a sua igreja. Fantástico! Deveríamos viver, na verdade, assim, como disse o pastor Sérgio, aproveitando todas as oportunidades, usando tudo aquilo que nós temos. Então, eu quero meditar na palavra, nesse texto, sobre esse tema. Esta é a nossa vez. Primeiro, creia, viva e pregue o evangelho que tem o poder de Deus. No versículo 18, o registro de Mateus é Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, ele estava lá, Mateus estava lá, ele ouviu isso aqui, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A palavra traduzida aqui para a autoridade demanda realmente a ação de um rei, exousia, manda em tudo, todos lhe obedecem. Nós temos aquele que está falando aqui, que criou todas as coisas, por meio dele todas as coisas foram criadas, todas as coisas vivem em função dele, todas reverterão para ele, a ele glória eternamente. Jesus, esse Deus poderoso, encarnado, vem como homem, vive entre nós pecadores, jamais pecou, mas carrega os pecados da humanidade, ele diz toda a autoridade. E esta autoridade de Jesus faz com que emane o poder que ele dá à sua igreja para pregar o evangelho, para curar doenças e enfermidades, para expulsar demônios, para restaurar vidas. Então, quando os discípulos, finalmente, a partir de Atos 2, revestidos do poder do Espírito Santo, chegam a esse tipo de vida, ninguém mais pode segurar esta igreja. Nós vemos o apóstolo Pedro, um homem cheio de ímpeto, aquele que queria se amostrar na nossa linguagem, estava sempre querendo se destacar do grupo, repreendido muitas vezes por Jesus. Uma vez tentou embargar Jesus no sentido de, não precisa sacrifício, nada disso, crucificação não, e foi repreendido por Jesus, que viu nisso uma ação maligna. Esse Pedro vai no momento mais tenso, crucial, literalmente, porque Jesus estava indo para a cruz e nega Jesus. Agora restaurado, este homem se torna um baluarte. Juntamente com Tiago e João se torna aquilo que o apóstolo Paulo chama o baluarte da igreja. São os líderes.
enfrentam agora o sinédrio e os perseguidores, são presos, são açoitados, mas se transformam agora em heróis da fé. Chegou a nossa vez. Eles viviam dessa forma porque eles acreditavam realmente que o poder de Deus estava sobre eles. Eu não me lembro se eu contei isso aqui, já foi para a glória. Tínhamos lá em Maringá um irmãozinho especial, mas ele era muito inteligente. E ele sofreu um acidente e ele estava andando já há um tempo já com uma muletinha se escorando ali. E um dia eu encontrei ele no culto de oração, ele parou na minha frente, eu falei: olha, se você tivesse a fé daquele pessoal lá de Atos, eu ia dizer para você: larga essa muleta e anda. Ele disse: e se o senhor tivesse o poder daqueles apóstolos, eu largava mesmo. Irmãos, nós temos esse poder. Você precisa acreditar que não é seu. Ele diz: toda autoridade eu tenho para mim, o Pai reservou para mim. Todas as nações se dobrarão diante dele. Salmo 10 diz: beijai o filho para que ele não se irrite. Rei dos reis, acima dos impérios. Todas as nações para ele são como a gota de água de um balde, porque ele é Deus Todo-Poderoso. E ele diz à sua igreja, começando pelos apóstolos e chegando até os nossos dias: eu tenho essa autoridade, e ela é compartilhada com vocês. Olhamos para um mundo que tem hoje 7 bilhões de habitantes. Olhem os banners que estão em volta aí, gente. Isso são itens para nossas orações. E quando nós ouvimos os nossos pregadores que estiveram aqui, a informação é que há mais de 2.000 povos no mundo sem o conhecimento do Evangelho, 3.000 línguas que não tem um versículo sequer a respeito da Bíblia. Mais de 2 bilhões em toda a terra não conhecem, nunca ouviram falar desse tal de Jesus. O missionário César dirigiu alguns momentos de oração aqui, e um deles foi voltados para o Brasil, os povos não alcançados que estão dentro do Brasil. E são 32 etnias de indígenas que também não tem nenhum missionário agindo no meio deles, segundo os dados da Aliança Evangélica Indígena do Nordeste e a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, aqui no Nordeste. Não conhecem Jesus, não sabem quem é. Amigos do Sertão é um projeto que tem sempre em parceria aqui com a igreja, nos avanços missionários. E um deles estava testemunhando que aqui no Nordeste, chegaram numa casa cheia de imagem, e uma senhora ali, e eles foram evangelizar. Quando falaram de Jesus, perguntaram: a senhora conhece Jesus? Eu disse: eu não conheço ele. Eu sei da minha religião, eu sou devota, eu sou uma pessoa religiosa, mas eu não conheço mesmo quem é esse Jesus. Arregace as suas mangas, se coloque na visão do trabalho da igreja, acredite, é a nossa vez, creia, viva, pregue esse evangelho que tem o poder de Deus. Segundo lugar, não perca tempo, pregue o evangelho que salva. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, e a primeira parte do versículo 20, nós temos aquilo que ouvimos durante a conferência missionária aqui. Esse é o mandato. Nós acabamos de cantar aqui o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. A gente canta muita coisa bonita, mas não presta atenção. Na minha vida ele é o Senhor. Do pecado ele me resgatou. Nós proclamamos o nome de Jesus, cantamos toda esta coisa. Então é nesse sentido que Jesus diz: ide, no modo como foi traduzido no nosso português, mas nós temos um gerúndio que diz indo. Então é a vida da igreja. Já aceitamos Jesus, ele é o nosso Salvador, ele nos deu uma missão, então indo. E o imperativo é: fazei discípulos. É uma coisa que teria que funcionar na nossa vida como naturalmente espiritual. É o caminho da igreja. Jesus entra na história da humanidade e ele vai passando, e por onde ele vai passando, vidas são transformadas, o pecado é incomodado, os falsos religiosos são repreendidos, a igreja continua o seu caminho. Por onde ela vai passando, vidas precisam ser transformadas, o pecado precisa ser apontado, e vão se incomodar com este evangelho aqueles que não aceitam a santidade que vem de Deus, que é comunicada dessa forma.
Ele nos manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para entendermos que esta obra é da Trindade, desde toda a eternidade. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo envolvido nesse grande projeto de alcançar o caído, o pecador, aquele que estava morto e vai reviver, aquele que havia se perdido e foi encontrado. E Jesus conta nas suas parábolas que a maior alegria no céu entre os anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Irmãos, nós fazemos parte desse projeto. Os anjos se alegraram quando você disse sim, quando você confessou Jesus como Salvador. Mas nós não podemos segurar esta maravilha para nós. Nós temos que provocar mais festa nos céus, mais anjos se alegrando, com outras vidas se entregando a Cristo Jesus. Mas não é um evangelho barato, não. Outro dia alguém disse, olha, eu vim com uma pessoa aqui na igreja, a pessoa ficou aqui, mas disse que não volta mais não, essa igreja é muito paradinha. Ela está acostumada com outra coisa, muita agitação. Ela disse que na igreja dela o povo fica correndo e tal, pula dos bancos, sobe nas paredes, roda, batuca. Sabe, um evangelho que diz que você é o vencedor, você vai vencer, você vai ver os inimigos seus chorando e você vai passar, sabe, olhando para eles e dizendo, eu venci, agora você vai para o inferno. Este evangelho que nós temos na palavra de Deus foi ensinado por Jesus. Ele diz, ensinem todas as coisas que eu ensinei para vocês. Ordenem para que estas coisas sejam vividas de fato. A autoridade dele concede poder à igreja e esse poder dá uma comissão, um comissionamento que faz com que então nós encontremos um propósito para nossas vidas como aqueles que conhecem o evangelho, porque foram transformados por esse evangelho. O apóstolo Paulo perseguiu o evangelho. E não adianta fazer vista grossa e querer dourar a pílula aí. O apóstolo Paulo matou gente. Ele prendeu gente. Estevão foi o primeiro mártir e Paulo estava lá. E não tem aquele negócio, irmão, que era Saulo, porque ele então era inimigo, e aí então ele converteu e virou Paulo. Não, Saulo era o nome hebraico, e Paulo era o nome grego. Uma estratégia. Ele vem para o meio dos gregos usando o nome dele em grego. Mas ele foi alcançado pelo evangelho. De perseguidor passou a ser perseguido. E a visão que ele tem do evangelho é fantástica. Em Romanos 1, 16, 17, ele diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, aquele que é alcançado, ele recebe essa comissão, essa missão. Nós somos chamados para viver de fato esta visão. Vamos fazer discípulos, não no fanatismo. Vamos trabalhar, vamos estudar, ter os nossos relacionamentos. Você tem o seu lazer, Deus abençoa a sua vida. Mas aqui no sentido de aproveitar as oportunidades, porque a expressão de Jesus em todas as nações, não é figuradamente, o mundo transbordará do conhecimento da glória do Senhor, mas através da tarefa da igreja. Quantas vezes nós perdemos tempo com bobagem? Me perdoe usar essa expressão, bobagem. Às vezes eu olho alguns movimentos no WhatsApp e fico triste. Quanta perda de tempo. Discutindo o sexo dos anjos, quanto demônio cabe numa cabeça de alfinete, porque era assim na Idade Média. Não andavam. Nós somos chamados para pregar algo maior. Não perca tempo com essas bobagens e essas crianças espirituais, que algumas vezes parece que é coisa medindo o intelecto, querendo provar que sabe mais, quando na verdade o apóstolo Paulo diz, nós fomos chamados para pregar o Cristo e o Cristo crucificado. Eles entenderam. Os apóstolos entenderam isso, deixaram de ser covardes, duvidosos e partiram para a história. O evangelho só está aqui, porque os nossos irmãos aqui no Brasil, que vieram parar aqui, de igual modo, responderam de uma forma positiva o envio do Senhor. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós sabemos de cor, mas eu quero usar esse texto, porque é o poder compartilhado.
Jesus diz, olha, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A palavra nos chama aqui, para agir aqui, ali e acolá, ao mesmo tempo. A visão missionária que nós vamos trabalhar é justamente para convencer alguns entre nós que ficam com essa história. Primeiro nós temos que fazer aqui, depois, não, é ao mesmo tempo, é ocupar os espaços. É aqui que o Evangelho tem que ser conhecido, é lá que o Evangelho tem que ser conhecido, é acolá que o Evangelho tem que ser conhecido. Dá uma olhada no movimento da igreja. Ao PH está se movimentando. Irmãos, hoje declaramos uma coisa até extraoficial, né, Levi? Mas uma igreja que se envolve, que tem conferência missionária, que recebe desafio, tem que olhar para um lugar como Cascavel e dizer, mas nós não temos trabalho ali, então vamos para lá. Se o poder é dele, ele é quem nos capacita. Se o projeto é dele, ele é quem vai providenciar. Ficar sentado, fazendo continha, achando que é muito caro. Nós não vamos avançar nunca, mas temos que ser realista, pastor. Temos que ser realista. Realidade, um mar na frente, um exército poderoso atrás. Essa é a realidade. Qual é a fé? Avança, o mar vai abrir. Isso acontece na vida daquele que crê. E aí, como diz a canção, se o mar não se abrir, vamos andar sobre as águas. É o poder de Deus manifestando através da sua igreja. Irmãos, a salvação não é universal. Nem todos serão salvos. Mas a pregação do Evangelho é universal, porque nós não sabemos. Não sabemos quem será salvo. Somos chamados para pregar o Evangelho. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 29 a 30, o apóstolo Paulo deixa bem claro que esse conhecimento é da parte de Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Não sabemos quem, somente Ele sabe. Mas Ele nos deu a tarefa para irmos perseguindo na história todos os seus lances, a fim de que Jesus seja conhecido em toda a terra. Então, creia, viva e pregue o Evangelho, sabendo que ele é o poder de Deus. Não perca tempo, pregue o Evangelho que salva. E, finalmente, olhando para a parte B do versículo 20, essa é a nossa vez. Perca o medo, nós não estamos sozinhos. Eu achei extraordinário esse tipo de pensamento, porque veja, Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Voltamos ao início, quando eu disse que era o spoiler, porque Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e ele diz, e eis que estou convosco. A autoridade está comigo, mas eu estou com vocês em todos os lances e momentos da sua vida. Jesus, nessas palavras da grande comissão, ele amplia a dimensão da visão, ele quer ampliar a dimensão da visão da igreja, mostrando que aqueles que estão com ele, na verdade, usufruem da presença real de Cristo Jesus. Onde ele está agora? Onde está Jesus? O pessoal de Catecúmenos vai responder rapidinho, né? À direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mistério da fé. Mas ele está aqui, porque o Espírito Santo está aqui. Mas ele está aqui de uma outra forma. Ele está aqui na vida daquele que realmente tem comunhão com ele. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse, vocês são a luz do mundo. Ele fez grandes coisas, mas ele diz, vocês farão maiores ainda. O Senhor Jesus veio trazer salvação e não julgamento quando aqui ele estava. Ele vai voltar como juiz. E ele diz à igreja que ela não está aqui para julgar, mas ela está aqui para salvar. Então, quando ele nos alcança desta forma, ele o faz de uma forma real. Irmãos, eu tenho batido nessa tecla na igreja e meu coração se estremece. Falta temor. Às vezes nós vivemos como se Deus fosse uma teoria, é uma religião. Mas Ele sabe o que eu faço. Ele sabe o que eu penso. Ele está comigo o tempo todo.
Eu entristeço a Ele quando eu olho mais para o pecado, quando eu opto mais pela desobediência do que fazendo aquilo que é a vontade dele. Ele está conosco. Eu ainda vou fazer esse sermão, mas vou dar uma adiantada aqui. O povo de Israel experimentou uma derrota triste na frente de um povo pequeno, o povo de Ai, depois de ter ganho de uma forma extraordinária a batalha contra Jericó. Sabe por quê? Está lembrando? Você que sabe de Bíblia? Porque um homem chamado Acã pegou coisas que Deus disse que não era para pegar e escondeu debaixo do tapete da sua tenda. Ele está comigo. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas como é que Cristo vive em mim? Se eu escondo no meu coração o rancor, a mágoa, a inveja, o orgulho, a cabeça dura, como é que eu posso querer que a igreja de Jesus prospere? Como é que eu quero que a igreja seja abençoada, se eu estou escondendo na tenda do meu coração coisas que não agradam o Senhor? E Ele sabe, e Ele vê. Falta de temor significa viver como se Deus não existisse. Isso é pior do que o ateísmo, porque o ateu levanta e diz: eu não creio. Mas o crente diz: eu creio, mas eu desobedeço. A palavra de Deus diz que quando o evangelho habita em nós, ele opera um poder extraordinário. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É o poder. Coloque a sua vida debaixo do poder. Eu já disse, se for responder, vou repetir. Alguém no meu gabinete disse uma vez: pastor, mas eu não sei perdoar. Eu tenho dificuldade, eu não sei perdoar. Eu disse à pessoa: eu também não. E a pessoa fica espantada. Nós não sabemos perdoar não, irmãos. Não sabemos. Quem opera o perdão através de nós é Jesus, que mora no nosso coração. É Ele quem perdoa, porque Ele nos perdoou primeiro. Então coloca aí, menina, essa é a Noemi, quem é que é? O Tiago, que está aí. Coloca essa frase: o cristão deve andar com Jesus de tal maneira que as pessoas possam ver Cristo Jesus nele. Amanhã, isso tem que ser realidade lá onde você trabalha. Hoje, na sua casa, Cristo é visto na sua vida. Aí então ele diz: eu estou com vocês. Essa não é uma promessa pura e simples de Jesus: eu estou com vocês. É o pacote fechado. Vão pregando o evangelho, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a esse pessoal a realmente guardar o que eu ensino. E aí, eu estou com vocês. Eu não posso querer a presença de Jesus na minha vida, para me abençoar, resolver meus problemas, esclarecer meus caminhos, sem entender que Ele está na minha vida, porque a minha vida tem sido obediente e tem seguido aquilo que Ele tem dado para eu seguir. Eu vou concluir aqui. Eu vou pedir ao Luiz Carlos, que já vejo como está lá, Luiz Carlos. Pedindo para você olhar Atos 29. Não, você não vai cair de novo não, gente. Vai lá, não tem não. É uma aplicação que eu vou fazer agora. Olha para o seu lado. Olha o Atos 29 aí. Olha para trás, olha para frente, olha para cá. Nós somos Atos 29. Chegou a nossa vez. Quando a minha filha e meu genro fizeram esse canto que nós vamos cantar, agora sim a gente vai cantar, fizeram para a conferência. Encheram meu coração de alegria, porque esse cântico traduz aquilo que é colocado como desafio de visão para a nossa igreja. E eu achei interessante ela até me explicando, você vai prestar atenção, como termina o cântico. Porque o cântico vai colocar uma condição, se eu não fizer, mas a última estrofe, eu vou fazer.
eu vou cumprir, eu vou obedecer. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Memorize a base bíblica, vai fazer toda a diferença. Traga o tema da nossa igreja no seu coração, traga a missão do coração. É você e eu, nós somos a igreja. O nosso alvo é crescermos espiritualmente e multiplicarmos esta visão. A igreja não pode querer alcançar vidas se as vidas que estão nela não forem transformadas. Esse é o nosso testemunho. E eu gosto de um sermão que eu fiz que terminava mais ou menos assim: a campanha evangelística, a melhor campanha evangelística é a sua vida. O melhor pregador é você. A mensagem é o seu testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida. E os ouvintes, todos aqueles a quem você tem, com quem você se relaciona. E hoje nós temos a internet. Podemos nos relacionar com alguém lá do outro lado do mundo, passando mensagens do Evangelho.